Boa noite a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Pedro Villanueva. Desde já, eu agradeço as inúmeras doações que recebo e continue me ajudando nesta empreitada para a gravação de novos conteúdos e inscreva-se neste canal. Eu percebo muitas vezes que dentro do meio evangélico existe uma certa glamourização do Estado de Israel e, em particular, uma fantasia que foi criada no mundo evangélico que não coaduna necessariamente com a história de Israel enquanto nação. A começar pelo fato de que querer vincular o Estado moderno de Israel com o Antigo Testamento não somente é um erro do ponto de vista histórico, como ainda até mesmo é uma heresia. E por que digo isso? Porque o Antigo Testamento testemunha a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como também de sua igreja. A Israel antiga é a antessala da igreja. É a antessala da promessa messiânica que se cumpre com Cristo. O judaísmo moderno renasce de uma rejeição ao Cristo, de uma rejeição às promessas do Antigo Testamento, para se transformar numa espécie de uma ideologia exclusivista, nacionalista e, em outros aspectos, até mesmo racista. Então, temos que entender o povo judeu da atualidade não como necessariamente a continuidade das promessas da Israel antiga, mas sim como algo que beira, por assim dizer, uma apostasia. Porque da feita que eles rejeitaram o Messias prometido também para eles, então logo eles acabam quebrando o laço com a revelação não somente do Antigo Testamento, como até mesmo do Novo Testamento. Então existe um problema teológico aqui. E eu penso muitas vezes que essa tentativa dos evangélicos de buscarem nos judeus da atualidade um certo tipo de passado de simbolismo é justamente porque o protestantismo durante 500 anos de história, ou os protestantismos, porque claro, os protestantes reformados ou os luteranos não considerariam, digamos assim, todas essas ramificações como protestantes, mas isso é muito controverso porque na prática todas essas subdivisões que surgiram a partir da Reforma, na prática reivindicam uma origem em Lutero e Calvino. Então não se pode dizer que esse pessoal não seria protestante ou não seria uma cria do protestantismo. Mas voltando à questão, é que pelo fato de eles serem uma sucessão de rupturas históricas e descontinuidades no âmbito da fé, logo, os protestantismos não são capazes de sustentar uma tradição. Porque a tradição pressupõe uma unidade, como também uma continuidade. E neste aspecto a Igreja Católica tem tudo isso, tem a unidade, tem a continuidade, etc. Com todas as crises, com todos os problemas teológicos, com todas as brigas, com todos os socos na cara que os bispos podem dar entre si, e até mesmo leigos. Mas existe uma identidade católica que é continuada por toda a história. Podemos até dizer mesmo que o povo judeu, a despeito de certas diferenças internas, também mantém essa unidade. Mas o protestantismo não. O protestantismo ou os protestantismos acabam idealizando o Estado de Israel, acabam idealizando o judaísmo, que na verdade rejeitou o nosso Senhor, rejeitou Jesus Cristo, como se fosse um modelo simbólico representativo dos evangelhos, quando na verdade é justamente o contrário. Mas isso se explica justamente porque eles negaram a igreja fundada por Cristo. Eles negaram a história da igreja. Observem que os segmentos protestantes, em geral, ignoram que antes da Reforma havia 1500 anos de história cristã. E a visão protestante coloca a Reforma como se fosse o ano 1 da Revolução. E justamente pelo fato de eles não terem mais nenhuma tradição simbólica que provém justamente da igreja fundada por Nosso Senhor, é que eles precisam inventar tradições, eles precisam inventar simbologias, e muitas vezes emprestadas de uma outra tradição que justamente não se coaduna com o cristianismo. Inclusive os evangélicos acabaram criando uma terminologia, ou pelo menos se apropriando dela, de uma certa tradição judaico-cristã, que isso é muito repetido, inclusive entre os meios conservadores americanos e até neoconservadores,
E vejam que esse conceito ele é equívoco e em muitos aspectos contraditório. Não que evidentemente não haja, a gente poderia dizer que existem realmente laços históricos entre judaísmo e cristianismo. O cristianismo surge dentro do seio do povo judeu. Isso é inegável e isso é histórico. Agora, o problema é que quando se coloca a tradição judaico-cristã, não no sentido de que o cristianismo seria originário do judaísmo, mas sim que existe um vínculo cultural histórico entre judeus e cristãos no âmbito teológico. E aqui nós temos um problema, porque o judeu não se identifica com a tradição judaico-cristã. E nem mesmo o cristão tradicional, se nós analisarmos o cristão católico, e não só os católicos, mas também os ortodoxos, enfim, eles também não se identificam com o judaísmo moderno. Porque como é que se coaduna duas tradições que contradizem num ponto essencial, que é a messianidade de Cristo? Se existe uma tradição judaica que rejeita Cristo, que rejeita inclusive a cristandade, então logo não existe uma tradição judaico-cristã. Existe uma tradição cristã e uma tradição judaica. E detalhe, quando nós entendemos aqui tradição judaica, aqui também nós entramos num outro problema. Primeiro porque nós temos a tradição inspirada no Talmud, em outros livros de tradições orais judaicas, e que inclusive é uma facção do judaísmo, que no caso é o judaísmo que pode dizer farisaico, dos doutores da lei hebraica. Porque o judaísmo também tem facções que rejeitam o Talmud, como por exemplo os caraítas, que só aceitam a visão estrita da Bíblia. Então é muito complicado esse tipo de justaposição. E veja que essa justaposição que eles fazem de uma tradição judaico-cristã é uma coisa muito espúria, porque basicamente é numa relação circunstancial dos evangélicos americanos e da chamada direita evangélica norte-americana, que querem associar o cristianismo ao sionismo. E aqui nós temos mais um outro problema, porque sionismo não implica necessariamente uma religião, mas sim uma ideologia política. Uma ideologia política que está atrelada a uma visão nacionalista e laica de judaísmo. Eu, inclusive, estava observando alguns comentaristas afirmando que o sionismo é anterior à criação política do sionismo. Eu cheguei a ouvir essa absurdidade de um comentarista aí, um cidadão careca aí, parece que ele é um brasileiro israelense, falando sobre isso. Querendo dar, por assim dizer, uma credencial religiosa ao sionismo. Quando, na verdade, há uma diferença muito grande entre o desejo do povo judeu de voltar à terra de Eretz Israel e a criação de um Estado Nacional Judaico. São duas coisas distintas. Muitos judeus voltavam à terra que poderia ser considerada Palestina, Judéia, o que você queira rotular, porque isso não faz muita diferença. Muito antes do Estado de Israel existir, os judeus sempre visitaram Israel e mais, moravam em Israel. Muitos judeus do leste europeu, muitos judeus de outros lugares do mundo iam para Israel, ou para a Palestina, ou para o sultanato, não sei o que das quantas que seja. Mas nunca pensaram necessariamente numa ideia concreta de um estabelecimento de um sistema político estatal, tal como nós entendemos hoje. Essa concepção estatal, laica, etc., é uma coisa eminentemente moderna, e tão moderna é que muitos judeus ortodoxos e ultra-ortodoxos rejeitam o Estado de Israel justamente porque não cumpre aquilo que de fato os judeus religiosos esperam, que seria, no caso, uma comunidade religiosa de judeus na terra de Israel. Claro que aqui as coisas variam, porque há judeus que aderem, há judeus que não aderem, assim sucessivamente. O sionismo se tornou, por assim dizer, a nova religião dos judeus. E é por isso que você vê um comentarista judeu brasileiro, israelense, querendo dar uma credencial religiosa do passado de um pensamento político que foi criado no ambiente do secularismo do século XIX. Num ambiente onde surgem os estados nacionais europeus, o modelo estatal nacional europeu, e que o judeu, claro, o judeu perseguido da Europa, o judeu perseguido, enfim, em vários lugares do mundo, viu como uma tábua de salvação messiânica.
Então é problemática essa conjunção, esse casamento. Porque ele é um casamento francamente artificial, francamente forjado. E forjado baseado num dos segmentos do protestantismo, que é o dispensacionismo, que coloca os judeus numa situação de quase que não precisar de Cristo. Aliás, infelizmente, isso está dominando até a própria Igreja Católica. Porque a nossa fé não é uma fé da raça. O povo judeu não será salvo por ser judeu, será salvo porque crê em Cristo. Aliás, todo mundo. É isso que nós temos que entender. O fato de pertencer ao judaísmo, o fato de pertencer ao povo judeu não te faz alguém salvo. Quantos judeus não são comunistas, liberais, laicistas, preconizadores do anticristianismo mais radical, e alguém vai dizer que esses homens serão salvos? Podemos até dizer que alguns judeus poderão ser salvos pela ignorância invencível da fé cristã. Pelo fato de que a ambientação judaica não permite que se conheça Cristo. Por N razões aí. E por conta disso, essas pessoas acabam caindo na ignorância da verdadeira fé. Porém, o abismo é visível. Tão visível que esses evangélicos, e principalmente os evangélicos americanos, mas os evangélicos brasileiros estão absorvendo da mesma doença. Os evangélicos americanos, nos seus aspectos delirantes, conseguem ser mais radicalmente sionistas até do que os próprios judeus. E vejam que essa aliança entre movimento sionista judaico e sionistas protestantes e cristãos é uma aliança conveniente. Porque esses judeus não acreditam absolutamente nada do que esses evangélicos pregam. E na prática, esses evangélicos têm uma visão delirante também de uma escatologia. Eles acham que realmente os judeus devem tomar Israel para cumprir um determinado dom ou uma interpretação profética espúria. E aqui temos um outro lado dos protestantismos, que é a transformação da Bíblia num livro de adivinhação, num livro mágico. Vejam, por exemplo, certos aventureiros que hoje apareceram falando sobre Israel-Palestina, e você pode ter certeza que 90% não leram sobre o assunto. Eu mesmo, que tenho um conhecimento superficial sobre o assunto, eu acho um assunto árido demais. É uma leitura muito árida. Árida demais, porque é muita versão sobre uma mesma coisa. Você tem que realmente ter uma análise muito peneirada. As paixões políticas na questão Israel-Palestina é uma coisa assim que chega a ser enlouquecedora. As paixões são enlouquecedoras. Então você tem que ler com muito cuidado certas biografias, porque cada um tem sua versão e, claro, cada um distorce a sua versão. Mas voltando a essa questão, 90% desses comentaristas não conhecem absolutamente nada sobre o assunto. E muitos desses protestontos sionistas, quando se alinham aos judeus, eles não conhecem os judeus como eles são. Eles conhecem os judeus como eles idealizam ser os judeus. E mais além, é impressionante que esses mesmos ditos cristãos demonstram uma completa insensibilidade aos cristãos que vivem não somente em Israel, como também na Palestina. Porque, embora a população palestina seja pequena, no que diz respeito ao cristianismo, é mais ou menos 6% da população, mas ela existe. Existe uma população cristã palestina que também sofre por conta de certas políticas israelenses. Porque eles estão amalgamados ali junto com os árabes muçulmanos. Só que dentro das profecias enviesadas de muitos aventureiros, a realidade tem que se adaptar a essas profecias. É como se Israel fosse um joguete desse tipo de adivinhação espúria e que tem que se cumprir numa escatologia destrutiva, inclusive contra os palestinos. Vejam que vocês já devem ter acompanhado meus comentários. Todos, israelenses e palestinos, têm seus pecados e têm seus crimes. Embora os palestinos estejam numa situação de subordinação, de inferioridade, de prejuízo, porque muitos tiveram suas terras roubadas,
suas casas demolidas para colocar os assentamentos judaicos e assim sucessivamente. Evidentemente que isso causa um sofrimento naquelas populações. Pense, por exemplo, a sua casa sendo demolida, a sua casa sendo tomada por um povo que é estranho a você, e evidentemente que isso gera ódios irresolvíveis, mas isso também não impede o fato de que os palestinos também cometeram atrocidades contra os judeus, e vice-versa. Embora, claro, os palestinos estão numa situação muito mais desfavorável do que os próprios judeus. Mas eu fico impressionado com a insensibilidade dos evangélicos, do evangelismo norte-americano e do evangelismo brasileiro. Eu penso que essa situação deveria ser vista com cautela, com mais equilíbrio, com mais bom senso. E que nós, que somos cristãos, e eu falo isso como católico, a gente não ser dominado pelas paixões que os judeus e os palestinos estão envolvidos. Primeiro que aquela briga não é nossa. A briga judeu-palestina não é nossa. Ou no máximo, se nós temos um mínimo de sentido humano, temos que ter também justiça. Agora, neste momento, Gaza está sendo bombardeada. Milhares de civis inocentes já morreram para matar aqueles vagabundos do Hamas. E, inclusive, há muitos meios evangélicos que acham que os palestinos seriam uma espécie de cananitas, ou então de outros povos ali que deveriam ser exterminados. Nós temos dentro do meio evangélico até ideias genocidas, que nós só encontramos entre os judeus numa minoria muito radical judaica. Eu creio que a grande maioria dos judeus não quer o extermínio do povo palestino, não acredito nisso. Eu creio que há mais defensores da Palestina entre os judeus do que entre os cristãos evangélicos, do sofrimento dos palestinos. Eu penso até mesmo que há mais bom senso entre muitos judeus do que muitos evangélicos. Eu estava até lendo um livro que eu acho que eu já citei para vocês aqui, do Lobo Judaico, do John Mearsheimer, em que ele fala dessa relação de conveniência que os judeus têm com os evangélicos, e que eles não acreditam em basicamente nada que os evangélicos dizem. Eles acham até que os evangélicos são os bobalhões. Mas é conveniente para o lobby judaico ter o apoio da direita evangélica cristã. Só que aqui há uma insensibilidade, porque há evangélicos malucos nos Estados Unidos que acham que Israel tem que ter uma guerra nuclear contra o Irã. E, é claro, é para fortalecer a doideira escatológica desses movimentos messiânicos, cristãos, entre aspas, né? E nós podemos dizer o mesmo no Brasil. Um dia desses eu estava vendo um bobinho desses, um pastorzinho desses, afirmando, por exemplo, que numa das profecias da Bíblia, a guerra entre Israel e Palestina ia causar a terceira guerra mundial, porque a Palestina ia movimentar 200 milhões de pessoas, movimentar o mundo árabe, etc. Aí eu disse, esse cara está precisando de tratamento psiquiátrico. Até porque qual é o país árabe que tem realmente capacidade de guerrear contra Israel? Nenhum. Que dirá então a Palestina? A Palestina é, por assim dizer, eu não sei nem se podemos dizer que aquilo é um país. Aquilo ali, na verdade, é um protetorado de Israel. Porque, claro, embora Israel tenha desocupado a faixa de Gaza, mas é um território onde Israel tem absoluto controle. Ainda que eles não conseguissem fiscalizar todas as atitudes do Hamas, o que redundou naquela coisa horrorosa que nós testemunhamos. E eu pergunto, a faixa de Gaza, que está sendo pulverizada agora, vocês acham que eles têm condições de ter uma guerra mundial contra Israel? A única coisa que pode realmente levar a um conflito de maior envergadura é a influência do Irã. Isso é perigoso. Eu nem penso que a Síria vai se meter no meio, porque a Síria está completamente arruinada. Militarmente, arruinada economicamente, por causa da guerra civil. E, é claro, existe a questão do Irã de querer criar realmente um conflito regional por conta da situação árabe-palestina. Porém, Terceira Guerra Mundial, essas coisas todas, isso está mais na loucura escatológica de um pastor protestante ou de muitos outros aí, do que propriamente algo que seja concreto. Muito pelo contrário,
Israel tem o poder de pulverizar qualquer nação árabe e até mesmo o Irã, que nem árabe é, mas sim persa. Qualquer nação muçulmana que se meta com os judeus vai perder. Como, aliás, perderam em todas as guerras. Perderam na guerra de 1948, perderam na guerra de 1967, perderam na guerra do Yom Kippur. E vejam que a ideia ingênua de que Israel sempre foi mais fraca, Israel sempre foi poderosa militarmente. E os árabes sempre foram desorganizados e, podemos dizer, até militarmente incompetentes perto de Israel. Então, toda essa escatologia horrorosa, todas essas teorias estúpidas, só prejudicam o nosso entendimento sobre um assunto que é de tamanha gravidade, porque o Oriente Médio tem influência sobre a nossa realidade, a começar pelo petróleo, e isso movimenta inúmeras paixões. Mas o que nós podemos dizer sobre os evangélicos e para os evangélicos? É que estudem. Parem de transformar a Bíblia num livrinho ridículo. A Bíblia é muito mais complexa do que essas proposições apocalípticas que sempre fracassam. Nós temos aí uma tradição, por assim dizer, ou uma antitradição de aventureiros que querem prever o fim do mundo. E na verdade não foi dado nem ao Filho do Homem falar sobre isso, que dirá a nós. Porque vejam que Apocalipse, como inúmeras outras profecias sobre o fim do mundo, ou sobre a relação do bem e do mal, e etc., nós temos que ter muito cuidado, porque as interpretações apocalípticas, elas não são claras. E elas mesmas são intencionalmente não claras. Porque elas não querem necessariamente retratar um fato em particular apenas. Pode ser que a profecia fale de algo em particular. Mas mais do que o particular, o importante é o geral. A mensagem apocalíptica de João não está preocupada com a guerra de Israel-Palestina. Não está preocupada, sei lá, com a guerra da Ucrânia. Ela está preocupada em mandar uma simples mensagem. Que, a despeito dos principados e das potestades do mundo, que podem querer usurpar o poder espiritual de Deus, esses principados e potestades vão perder, vão ser derrotados e Cristo será vitorioso. Essa é a grande mensagem do Apocalipse. Não importa em que circunstância. As circunstâncias são até secundárias em Apocalipse. Mas os protestantes, eles querem imanentizar a Bíblia. Eles querem transformá-la em terrena. É quase que também uma visão profética retificamente judaica. Que é o quê? É o imanentismo. É a aceleração da escatologia terrena. Como se o homem tivesse o poder de realizar a escatologia. Como se o homem pudesse acelerar a própria parúzia. Que é a tônica do judaísmo. O judaísmo moderno perdeu o aspecto espiritual da escatologia e acabou se tornando imanentista. É por isso que quando se fala com um sionista, ele pressupõe que o sionismo é a realização da justiça social, é a realização de não sei o quê, é a realização, né, da era messiânica. Esse é o delírio judaico. Como muitos outros delírios do judaísmo. O comunismo foi um delírio judaico. O que teve de judeu comunista na história é uma coisa absurda. E isso tem explicação da escatologia judaica. Porque a escatologia judaica tem aspectos imanentistas. Aspectos até materialistas. Não é Deus que realiza a escatologia. O homem participa até mesmo como protagonista nisso. Ou pelo menos o homem judeu. Então, meus amigos, tenham cuidado com isso. E não escutem essas pessoas. Não perca tempo com elas. Acho que a melhor forma de entender o caso de Israel-Palestina é estudar e ler sobre o assunto. E entender que essas baboseiras apocalípticas só servem para prejudicar a situação. Porque no fundo, nós percebemos entre os evangélicos uma mentalidade muito mais belicosa e muito mais bizarra do que os próprios judeus.
Uma vez mesmo alguém me mandou uma mensagem dizendo que a situação da paz é impossível porque tem que cumprir a profecia. Eu disse, não, pera lá, meu filho. Tá morrendo gente de ambos os lados. E você não quer a paz? Você não quer a paz porque tem que cumprir a sua regrinha que você interpretou da Sagrada Escritura? A regrinha porca que você interpretou? A regrinha futurológica de horóscopo de jornal que você fez da Bíblia? Eu digo, você é um palhaço. Você é um sem vergonha. Não é você quem está levando foguete, seja do Hamas ou seja do exército israelense. Não é você lá que está em Gaza tendo a sua casa destruída, seu hospital destruído, sua igreja destruída, sua mesquita destruída. Não é você. Então vamos parar com essa palhaçada. Eu acho que o evangelismo brasileiro faz um grande desserviço à imaginação das pessoas. Porque na prática são 90% de palpiteiros que não entendem absolutamente nada. Aliás, não entendem absolutamente nada de cristianismo. Não entendem nada de Sagrada Escritura. Não entendem nada de questão de Israel-Palestina. Não entendem de judaísmo. Não entendem de islamismo. Não entendem nada. É só cópia papagaiada da direita americana e particularmente dessa direita louca evangélica norte-americana. Só isso. Então, meus amigos, até a próxima.